Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Jesus Cristo morreu por nós, para que alcancemos a vida junto dele. Leitura da primeira carta de São Paulo, aos Tessalonicenses 5, 1, 11. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando as pessoas disserem, paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já costumais fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 26, 27. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo, habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Evangelho. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 4, 31, 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Há tempos em que o mundo parece girar em torno de promessas vazias. Paz e segurança, dizem os poderosos, enquanto a terra geme sob o peso da desigualdade, da violência e da indiferença. São Paulo, escrevendo à jovem comunidade de Tessalônica, não se perde em cálculos ou previsões. Ele fala com urgência e ternura: o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Não para assustar, mas para despertar. Não para condenar, mas para convocar. Tessalônica no século I era uma cidade estratégica da Macedônia, vibrante em comércio, cultura e paganismo. Fundada por Cassandro, general de Alexandre o Grande, em homenagem à esposa Tessalônica, irmã de Alexandre, a cidade carregava em suas pedras o legado de um império que sonhou dominar o mundo. Os cristãos ali viviam entre a esperança da volta de Cristo e o medo da perseguição. Paulo escreve para acender a chama da vigilância: Vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não há espaço para o sono espiritual. A fé exige olhos abertos e coração desperto. No Evangelho, Jesus desce a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensina com autoridade. Não com discursos decorados, mas com a força da verdade encarnada. Na sinagoga, um homem possuído grita:
Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O mal reconhece a luz antes mesmo que os homens a compreendam. Jesus não dialoga com o demônio. Ele ordena, cala-te e sai dele. E o espírito impuro obedece. Historicamente, Cafarnaum era uma cidade fronteiriça, marcada por influências gentílicas e pela presença romana. Era também um centro de cobrança de impostos, onde Mateus trabalhava. A Galileia, região marginalizada, era vista com desconfiança pelos judeus de Jerusalém. Jesus entra nesse cenário não como mais um mestre, mas como quem carrega o reino. Sua palavra não apenas ensina, ela liberta. E aqui a história nos oferece um contraste poderoso. Alexandre, o Grande, educado por Aristóteles, marchou com exércitos para conquistar o mundo. Fundou cidades, impôs cultura, misturou povos. Seu império helenístico espalhou o grego, língua que séculos depois seria usada para escrever o Evangelho. Mas Alexandre morreu aos 33 anos, sem herdeiro claro, e seu império se fragmentou. Jesus também aos 33, não deixou um império, mas uma promessa. Não fundou cidades, mas corações. Não impôs cultura, mas ofereceu vida. Enquanto Alexandre buscava a glória pela espada, Jesus revelava a autoridade pela cruz. Um construiu um reino que se desfez, o outro inaugurou um reino que jamais passará. Hoje os demônios não gritam nas sinagogas, mas sussurram nas estruturas sociais. Estão na corrupção que destrói vidas, na indiferença que mata aos poucos, na mentira que se veste de verdade. E nós, filhos da luz, somos chamados a confrontá-los. Não com ódio, mas com autoridade. Não com violência, mas com coerência. A palavra de Jesus ainda tem poder, mas precisa ser proclamada com coragem. O Salmo 26, 27, atribuído a Davi, nasce em meio à perseguição. Davi, fugitivo de Saul, escreve em meio ao exílio, à incerteza, à ameaça constante. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Não é apenas poesia, é resistência. É o clamor de quem vive entre cavernas e campos, mas mantém o coração no templo. A história de Davi é a história de muitos, líderes perseguidos, povos exilados, vozes silenciadas. Mas também é a história da esperança que não se apaga. São Paulo nos lembra, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Jesus morreu por nós, para que vigiando ou adormecidos, alcancemos a vida junto dele. Essa é a promessa que sustenta o cristão. Não vivemos para o medo, mas para a esperança. Não caminhamos para o abismo, mas para o encontro. O Salmo canta, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Essa é a morada dos filhos da luz, não o templo de pedras, mas o coração que contempla, espera e age. Na atualidade somos tentados a dormir, não o sono do corpo, mas o da alma. A rotina nos anestesia, o consumo nos distrai, o medo nos paralisa. Mas a palavra nos chama, sede vigilantes e sóbrios. A vigilância não é paranoia, é lucidez. É viver com propósito, com compaixão, com resistência. Ser filho da luz é viver com autoridade e esperança. A luz não é apenas símbolo, é identidade. Ser filho da luz é viver com autoridade sobre o mal, com esperança diante da morte, com coragem em meio à rejeição. É proclamar que Jesus é o Santo de Deus, não apenas com palavras, mas com vida. Portanto, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros. Que nossa fé não seja apenas crença, mas prática. Que nossa esperança não seja apenas espera, mas construção. Que nossa vigilância não seja apenas alerta, mas ação. Porque o dia do Senhor virá, e que Ele nos encontre como filhos da luz, com os olhos abertos, o coração ardente e a vida entregue. Oração. Desperta-nos, Senhor, para a luz do Teu reino. Senhor da história e da eternidade, nós te louvamos neste tempo em que tantos dormem, não o sono do corpo, mas o da alma. Desperta-nos, ó Deus, como despertaste os corações em Tessalônica, para que não sejamos enganados pelas falsas promessas de paz e segurança, que ecoam nos discursos políticos, nas redes sociais, nas vitrines do consumo. Ensina-nos a vigiar com olhos abertos e coração ardente, como filhos da luz que não se rendem à escuridão da indiferença. Tu que falaste com autoridade em Cafarnaum, liberta-nos dos demônios que hoje nos aprisionam.
o medo que paralisa, a mentira que seduz, a violência que se disfarça de ordem, a fé que se acomoda no conforto. Dá-nos coragem para denunciar o mal não com gritos, mas com gestos de justiça, não com ódio, mas com coerência e compaixão. Que nossa oração não seja fuga, mas força. Que nossa fé não seja refúgio, mas resistência. Que nossa esperança não seja espera passiva, mas construção ativa de um mundo mais justo. Ajuda-nos a edificar uns aos outros como Paulo exortou, com palavras que curam, com ações que transformam, com presença que consola. Na realidade do nosso mundo, Senhor, onde tantos vivem entre o desemprego e a fome, entre a polarização e o cansaço, faz-nos instrumentos da Tua luz. Que sejamos voz para os silenciados, abraço para os esquecidos, ponte entre os que se afastaram. Que não nos conformemos com o caos, mas sejamos fermento de esperança. Tu que venceste não com espada, mas com cruz, ensina-nos a vencer o mal com o bem, a autoridade com serviço, o poder com entrega. Que o exemplo de Alexandre, que buscou dominar, nos lembre que o verdadeiro reino não se impõe, se oferece. E que o Teu reino, Senhor, seja nossa meta, nossa prática, nossa luz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.